Deus abençoe a nossa irmã Jéssica. E é isso aí, né, irmãos? Tem coisas que só Jesus faz. E o bom de saber que Jesus está em nosso meio, meus irmãos. Ele está conosco. Se você quiser sentir a presença de Deus, basta abrir o coração e o Senhor vai se revelar a você nessa noite. Não seja somente um espectador nesse culto, mas seja um participante das bênçãos que Deus tem para derramar nesse lugar. Abra o seu coração e deixe o Senhor falar com você nessa noite. Nós queremos, desde já, saudar com bem-vindos os irmãos que nos assistem pela internet. Que Deus te abençoe. Você não está nos vendo aqui por um acaso. Deus tem uma obra na sua vida. Queremos também apresentar à igreja a nossa irmã Tatiane, a jovem Tatiane. Cadê a nossa irmã? Está lá no fundo. Deus te abençoe, viu? Em nome de Jesus, fique à vontade no nosso meio, em nome de Jesus. Temos também a jovem Giovana, que é sobrinho da irmã Leide e do diácono irmão Fábio também, né? Já está há alguns dias aí conosco, de Arapongas. Cadê nossa irmã? Fica de pé para a igreja conhecer a irmã aí. Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus. Vamos convidar a igreja a se colocar em pé, para nós dar um bem-vindo bem alegre, para que elas se animam e voltem mais vezes, né, irmãos? Como que nós vamos dizer para elas? Sois bem-vindas em nome de Jesus. Visitante, seja bem-vindo. Sim, podemos viver. Deus te ama aí. Cumprimente, irmãos, o irmão que você não viu ainda, cumprimente ele. Vá lá do outro lado da igreja, cumprimente os irmãos. Aleluia, a Bíblia diz que ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nós vamos estar ouvindo agora o grupo de louvor que vai estar louvando o nome do Senhor. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Iremos louvar ao Senhor. É um louvor novo. Nós ensaiamos ontem. Então estamos em fase experimental, né, Raquel? E esse louvor fala sobre um servo. É muito difícil ser um servo, né? Concordam? É difícil servir. Geralmente nós queremos ser servido. Mas o nosso Deus pede para que nós sejamos uns servos dele e uns dos outros. Então esse louvor, à medida que nós formos cantando nos próximos cultos, você pode juntamente adorar o Senhor conosco. Enquanto isso, nós vamos aprendendo também, tá? Todo mundo junto, amém? Que você possa ser abençoado cada dia mais servindo ao seu Deus, porque Ele merece. Ele é um Deus tremendo, é um Deus que faz maravilhas. Estou aqui, responde teu chamado para servir. Usa-me, eu sou teu para fazer o teu querer. Muito tempo me escondi, tentei correr e fugir, mas agora
pra fazer o teu querer. Eu quero ser um servo teu, cheio do teu poder. Usa-me, Senhor, em teu louvor, como vaso em tuas mãos. Usa mesmo, Senhor, a nossa vida, Deus. Aleluia. Nós te rendemos graças, Senhor Jesus. Estou aqui, respondi teu chamado pra servir. Usa-me, eu sou teu, pra fazer o teu querer. Aleluia. Muito tempo me escondi, tentei correr e fugir, mas agora eu sou teu, pra fazer o teu querer. Eu quero ser um servo teu, cheio do teu poder. Usa-me, Senhor, em teu louvor, como um vaso. Eu quero ser um servo teu, cheio do teu poder. Usa-me, Senhor, em teu louvor, como um vaso em tuas mãos, como um vaso em tuas mãos, como um vaso em tuas mãos. Aleluia. Usa mesmo, Senhor, a nossa vida, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Minha alma te louva, Senhor. Esse outro louvor todo mundo conhece, que diz: vim para adorar. Quantos veio aqui adorar ao Senhor Jesus? Amém, glória a Deus. Numa só voz, exaltemos ao nosso Deus que vive para todos sempre. Aleluia. Tu és grande, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, pela voz que tem nos dado de entoar a Ti honra e glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela semana de graça e misericórdia que tem nos concedido, Pai. Obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida, Deus. Luz do mundo vieste à terra, pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Ele
é teu Deus. És totalmente amável, Aleluia. totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Deus. Aleluia. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor padecer. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer. Por isso que estamos aqui, Senhor Jesus, para adorar o seu nome, única e exclusivamente o teu nome, ó Deus. Totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, Senhor Jesus. tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos do grupo de louvor. Irmãos, e já quero estar avisando a igreja que o nosso pastor, o pastor Lázaro, ele não se encontra nessa noite por ocasião do aniversário do pastor Robson Brito, e ele está na sede, e o nosso segundo pastor, evangelista, o irmão João Carlos, não está presente hoje também por motivo de trabalho. O pastor pede para justificar a igreja, então nós estamos justificando a igreja a ausência do pastor e do irmão evangelista, irmão João Carlos. Glória ao nome do Senhor. Você já sentiu a presença de Deus essa noite? Deus está em nosso meio, você tem liberdade para adorá-lo. Nós gostaríamos de dar a oportunidade agora para a jovem irmã Daiane Padilha, que estará contando um testemunho. Logo após a irmã Daiane Padilha, o presbítero irmão Pedro Ribeiro estará orando pelas ofertas.
paz do Senhor. Eu gostaria de ler um salmo muito conhecido, que é o Salmo 46. Que fala assim: a fé perfeita em Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltados entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Só queria repetir aqui o versículo 10 que fala assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus e serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Bom, meu testemunho aqui, 2 irmãos já sabem, né? Mas eu louvo a Deus porque hoje eu não vi a hora de vir na igreja para contar o testemunho. Eu estou muito feliz porque Deus tem feito grandes coisas na minha vida. São muitas as bênçãos para contar. O ano passado eu trabalhava numa farmácia e tinha pouco tempo para vir na igreja. Era trabalho à noite, então eu vinha na igreja, mas era muito complicado. Aí aconteceu um problema, assim, eu não sabia, só fiquei sabendo 1 ou 2 meses antes de eu ser mandado embora, que eles tinham me registrado errado. Eu até agradeci a Deus assim, porque pelo menos eu poderia arrumar um trabalho cedo, né? E daí eu fiquei um tempinho em casa e fui procurar trabalho, né? E procurava dali, procurava daqui. E daí ia ver empresa assim de secretária e não dava certo esse trabalho. Ninguém me ligava nem para dizer que não queria. Aí eu falei, meu Deus do céu, né? Se não tiver jeito, vou ter que ir de vendedor, né? Mas eu estava tentando, era a última coisa que eu queria era vendedor. Mas daí eu fui procurando e não dava nada certo. Fui fazer entrevista e fui numa empresa de software. E daí a mulher me chamou e eu fiquei assim contente disso. Eu passei no primeiro teste, aí ela me chamou para o segundo. Na verdade o segundo era só conversar com o cara lá. Só que eu acho que a outra menina tinha mais experiência e eu acabei dançando, né? Aí não desanimei. Aí fui em umas outras empresas e semana passada eu tinha ficado sabendo de um trabalho no shopping, que era numa relojaria bem conhecida, e daí eu fui lá, deixei meu currículo, mas estava assim, disse, meu Deus, trabalhar em shopping de novo, horário da noite ainda por cima, né? Mas deixei lá. E aí, irmãos, a mulher me ligou, assim que eu deixei lá, a mulher me ligou, daí eu falei, meu Deus do céu, né? Já que não tem jeito, vai ter que ser esse mesmo. Aí eu estava esperando uma outra proposta de emprego que eu tinha deixado numa empresa que ia fazer entrevista comigo. Ela falou que me ligava na segunda-feira. E na segunda-feira eu tinha que levar, na terça-feira eu tinha que ir lá na Big Bang, que ela ia me passar uma lista dos documentos, né? E eu disse, até segunda tomara que essa mulher me ligue. E a mulher não me ligou. Eu falei, meu Deus do céu, né? Já era de novo. Aí peguei a lista lá e peguei os documentos e encaminhei segunda-feira passada. Essa segunda-feira agora. E aí levantei cedo, fui lá fazer o exame. E eu disse, meu Deus, né? Bom, se assim que o senhor quis, então que seja feito à vontade. Graças a Deus que eu vou estar trabalhando, né? Mas eu estava que nem o hino da irmã Jéssica que cantou. Já estava meio desesperado, que nem Marta e Maria lá. Eu falei, meu Deus do céu, deixei lá e fui subindo, encontrei a Marisa.
Aí encontrei minha cunhada. Aí passei numa loja e encontrei a Evelyn. Daí a Evelyn falou bem assim: Daiane, não sabe de alguém que quer trabalhar? Eu falei, eu. Daí ela falou assim, mas por que você não me falou antes, né? Porque eu acabei de deixar lá numa loja, assim, assado, e agora tá lá os documentos, né? Ela, calma aí que eu vou falar com a minha gerente e tal e coisa. Irmãos, foi nos quase 48 segundos do tempo que apareceu essa oportunidade para mim. E Deus abençoou que a moça falou, se você quiser ir lá conversar com a gerente e pegar seus documentos, aí você fica com a vaga, né? Daí eu disse, e agora, meu Deus, ir lá pegar os documentos, né? A mulher vai me puxar a orelha, né? Aí peguei e fui lá. Aí eu disse, Valéria, que era a gerente da outra loja, né? Você já mandou os documentos para Curitiba? Daí ela disse, não. Eu falei, é o seguinte, eu sei que eu já fiz o exame, se você quiser eu pago. Mas você pode dar os documentos para mim, que surgiu outra proposta e para mim é melhor. Dela, então tá bom, pelo menos você foi sincera. Irmãos, eu peguei o documento e subi aquela São Paulo ali tão rapidinho, que esqueci até de deixar o telefone lá na loja, que é a mesma da Evelyn. Meu telefone, e agora segunda-feira eu começo a trabalhar, horário comercial. O domingo, para mim, está livre e... São tantas as coisas, tantos os detalhes que Deus vê na minha vida, assim, coisa que eu penso, e Deus vê lá do alto e realiza mesmo assim, sabendo que só está em pensamento. O que eu queria dizer para os irmãos é que eu só tenho a agradecer a Deus, e se você tem alguma coisa para falar para Deus, que você fale, porque nem que seja apenas em pensamento, só você e Ele. Porque aqui fala que a fé perfeita em Deus se realiza, Deus move montanhas, aqui é para a gente se aquietar e saber que Deus será exaltado entre as nações. A gente tem um Deus tão grande, tão maravilhoso, e são tantos os testemunhos que eu tenho para contar, mas eu peço oração para os irmãos que venham abençoar o meu trabalho, minha vida. E eu fico muito feliz porque eu queria estar domingo de manhã aqui, e eu disse, se eu for no shopping, com certeza um domingo sim, um domingo não vou poder estar aqui. Agora não, posso estar todo domingo e estou muito feliz. Esse é o meu testemunho, e que vocês possam confiar cada dia mais em Deus e apresentar a Ele sua vida, os seus problemas, que Deus é maior que problema e Deus é maior que tudo. Eu agradeço em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Amém. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus de estar aqui juntamente com os irmãos. Passei uma luta essa semana. Temos dificuldade, tem um pouco de falar. Mas o Senhor é misericordioso. O Senhor tem sustentado com as suas mãos fortes e poderosas. E eu estou aqui muito alegre. Passei por uma grande luta, mas o Senhor estava comigo e está comigo. E eu aqui estou com os irmãos para adorar Ele, agradecer a eles, louvar Ele, porque Ele é misericordioso. Graças a Deus. O próprio Senhor diz que a misericórdia do Senhor é tão grande para que não sejamos consumidos. E eu estou aqui pelas misericórdias de Deus. Graças a Deus por isso. Antes dos irmãos recolher os dízimos, a oferta dos irmãos, eu gostaria de deixar um versículo para a nossa meditação. 1 aos Coríntios, capítulo 16, e o versículo 1, que diz assim: ora, quanto à coleta que se faz para o santo, fazei vós também, o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Queridos irmãos, aqui, palavra de Deus, o apóstolo São Paulo,
ele orientando a igreja primitiva para que ajudasse na obra de Deus, aquilo que podia. Graças a Deus. E nós estamos aqui nessa noite para louvar Ele, para bendizer a Ele, de agradecer a Ele, de ouvir a sua mensagem, a tua palavra que vai ser pregada, e também contribuir com a obra de Deus. Gostaria que os irmãos ficassem em pé, irmãos. Vamos orar a Deus, para que Deus, Ele venha receber a oferta de cada um, e aqueles que não têm condições, Ele conhece e sabe que Ele abençoa de uma mesma maneira. Porque o nosso Deus, Ele pode e vai prosperar a vida dos teus servos, graças a Deus. Maravilhoso Pai que está no céu, nesse momento de oração oportuno, meu Pai, ao qual o Senhor nos concede, aqui estou, no templo, na tua casa, para te adorar, para te agradecer as bênçãos, vitória, o livramento, Senhor, que o Senhor tem livrado nessa semana, meu Pai. Senhor, a minha alma te louva, te exalta a ti nesse momento, meu Pai. Graças a Deus, louvado e engrandecido o nome do Senhor. Meu Deus, abençoa, Senhor, os seus filhos que aqui estão, meu Deus, a sua igreja que aqui está, meu Pai. Ajude e não deixe faltar nada, Senhor. Supre todas as necessidades. Receba a nossa oferta em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, irmãos. Nós vamos estar ouvindo agora o cooperador irmão Magno louvando ao Senhor. Logo após o irmão Magno, o grupo Oasis também estará louvando ao Senhor nessa noite. Pessoal da igreja, com a paz do Senhor, amém? Irmãos, a gente às vezes, chegamos na igreja com os nossos corações estraçalhados, cansados, às vezes até desanimando, mas que bom que é a gente podermos vir aqui, se alegrar e contar as bênçãos do Senhor, em nossas vidas. E que nós possamos continuar dizendo e louvando ao nome dEle todos os dias. Nada vai nos parar. Aconteça o que acontecer, vamos continuar firmes na presença do nosso Deus. Aleluia. A Bíblia não nos engana. Ela diz que no mundo tereis aflições. Mas o nosso Jesus, Ele nos dá força para vencer. Aleluia. Glória seja dada o seu nome, Pai. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto,
vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os teus limites. Eu me sinto tão seguro, aleluia, no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Oh, glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fique de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Você crê nele? Ele é o escudo. Aleluia. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Grupo Oásis também está com oportunidade para louvar ao nome do Senhor. O nosso Deus acalma toda a tempestade. Amém, meus irmãos? Você crê no Deus que abriu o mar vermelho, que acabou a tempestade? Ele está aqui nessa noite, pode lhe dar um milagre, a bênção, aquilo que você está precisando. Hoje Deus pode lhe atender. Grupo Oásis louvando ao Senhor. Grupo Oásis, salve da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Não vou mais pensar no que passou ou deu errado. Aquilo que Deus começou irá crescer, pois tem o seu cuidado. Quem tanto me amou merece de mim a entrega do meu melhor. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito pra viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus. Pra sempre serei.
quero ser. Eu sei de um lugar que está além do que é comum. A vida que existe lá não vai ter fim por causa de Jesus, que tanto me amou. Merece de mim a entrega do meu melhor. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito pra viver como filho do Rei. Sou inteiramente ligado a Jesus. Pra sempre serei inteiramente fiel. Eu quero ser. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito pra viver como filho do Rei. Sou inteiramente ligado a Jesus. Pra sempre serei inteiramente fiel. Inteiramente fiel. Inteiramente fiel. Eu quero ser. Glória a Deus. Convidar a igreja a se pôr em pé. Estaremos convidando aqui o evangelista irmão Antônio de Souza, que estará orando pelo pregador dessa noite, diácono irmão Gerson. Amém, meus irmãos? Só está orando. Deus tem uma palavra poderosa, né? Nós costumamos dizer que a Bíblia fechada é Deus presente e ela aberta é a boca de Deus falando. Então nós que amamos ao Senhor e saímos dos nossos lares em busca de uma palavra, de um conforto em qualquer área das nossas vidas, nós estamos no lugar certo. Glória a Deus. Abre o teu coração, confia no Senhor. Meu Deus, meu Pai, nesta hora, meu Deus, tão gloriosa, o qual podemos, Senhor Deus, já louvar o teu nome, exaltar o Senhor. O nosso coração, meu Deus, está alegre, porque algo o Senhor já tem feito, Pai. E nesta hora, Senhor meu Deus, que o teu filho, na orientação, na guia e direção do Espírito, estará transmitindo aquilo que o Senhor já tem colocado, meu Deus, em sua vida, em seu coração. Pai amado, tu conhece e sabe a necessidade de cada um de nós aqui, Senhor. Manda a tua palavra, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. É com grande alegria que eu vos cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Convido a todos os irmãos, aproveitando o ensejo que os irmãos estão em pé, convido a todos para abrir a vossa Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 6. Evangelho de João, capítulo de número 6. Nós estaremos meditando na palavra de Deus nesta noite. Evangelho de João, capítulo de número 6. Creio que todos os irmãos encontraram a leitura, né? Diz assim: depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos?
E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus, tomando os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que havia comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Os irmãos podeis estar assentados. Glória a Deus, né? Uma leitura maravilhosa, né, desse texto sagrado. Os irmãos que são amantes da leitura, da palavra de Deus, do ensino, da meditação, né, nós estaremos meditando nesse tema, nesse texto, sobre um tema bastante sugestivo. Eu quero de antemão agradecer a Deus por essa oportunidade tão maravilhosa que Ele nos concede, que é administrar a palavra de Deus aos irmãos. Sei da responsabilidade, sei das minhas limitações, mas eu creio num Deus que é poderoso, que o Espírito Santo de Deus, Ele é o nosso professor por excelência. E se você entrou aqui nesta noite a respeito de uma bênção, de uma cura, creia pela fé que o Senhor se faz presente nesta noite, e aquilo que você veio buscar pela fé, você pode crer que você pode receber, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus, né? Quero também agradecer aqui o convite feito pela diretoria da mocidade, diácono irmão Felipe, cooperador irmão Wesley, pela confiança, pelo carinho de nos ter convidado nós para nós estarmos ministrando nesta noite sobre o tema que nós estaremos meditando. Estive preocupado nesta tarde, o que trazer aos jovens nesta noite, né? Como visto que hoje é o primeiro culto dos jovens do ano de 2012, e é tão importante quando nós nos reunimos, primeiro, para nós adorarmos ao Senhor, segundo, para nós meditarmos na santa, bendita palavra de Deus. É algo maravilhoso quando nós reunimos para prestar a nossa adoração a Deus. Confesso aos irmãos que se fosse feito o término do culto nesta noite, eu já sairia daqui satisfeito, porque o Senhor já se fez presente em nosso meio, pelos testemunhos que ouvimos nesta noite, testemunho da irmã Daiane, do irmão Pedro, de cada um dos irmãos que veio aqui nesta noite, louvar e cultuar o Senhor. Lá o apóstolo Pedro, na primeira epístola, no capítulo de número 5, versículo de número 7, ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. E nós temos visto o cuidado que o nosso Deus tem para com os nossos irmãos, e é algo maravilhoso. Então, dizendo aos irmãos, preocupado que nós estaríamos trazendo para os jovens, o Espírito Santo de Deus colocou uma palavra no meu coração. Neste texto que lemos, nós estaremos meditando sobre o seguinte tema: um jovem preparado diante de uma necessidade. Eu quero ter por base, do capítulo 6, o versículo de número 9, do texto sagrado em que lemos, que diz assim: está aqui um rapaz, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? Então nós estaremos meditando sobre esse tema que eu disse, um jovem preparado diante de uma necessidade. Nós temos visto no mundo em que nós vivemos, quantas necessidades nós enfrentamos. Cada um tem a sua necessidade, cada um tem desejo de receber uma bênção de Deus. E nós vemos que no ministério de Jesus, quando Jesus fez o seu ministério terreno aqui na face da terra, o primeiro milagre que Jesus operou foi naquela festa de casamento, transformando água em vinho. E no decorrer do seu ministério terreno, quantas obras o Senhor, quantos milagres o Senhor fez no seu ministério terreno. E nesse texto sagrado em que nós lemos, nós vemos aqui sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Nós vemos aqui que o texto sagrado nos diz aqui, nos dá base bíblica para isso, que quantas pessoas seguiam o Senhor Jesus. Muitas pessoas no seu ministério terreno de Jesus aqui na face da terra, quando o Senhor Jesus exerceu o seu ministério terreno, muitas pessoas o seguiam. O próprio texto que nós lemos diz que uma grande multidão o seguia. E nós vemos que essa multidão, e no seu ministério terreno, muitos seguiam Jesus pelos seus milagres, pelos sinais que ele operava. Por que os sinais que Jesus fazia? Curando os enfermos, libertando os oprimidos das garras de Satanás. E aqui nós temos um texto aqui, nós chegamos a um ponto em que Jesus reuniu aquela grande multidão. Depois de Jesus sair daquela região, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia,
que se você, o mar da Galileia é tido como um lago, um grande lago, por isso ele é tido como o mar da Galileia, ou o mar de Tiberíades. Depois que o Senhor Jesus atravessou o outro lado do mar, Jesus subiu-se a um grande monte, junto com os seus discípulos. E o texto sagrado nos diz que a Páscoa, a festa dos judeus, estava muito próxima. Estava próxima. Aí então nós vemos aqui no texto, no versículo de número 5, que Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse Felipe: onde compraremos pão para estes comeres? Então aqui nós vemos a preocupação de um dos discípulos de Jesus. E o Senhor Jesus nunca despediu a multidão sem dar nada à multidão. Sempre o Senhor tinha algo para que a multidão recebesse, milagres, bênçãos. E ali veio a preocupação de Felipe: mas Senhor, onde nós compraremos pão para estes comeres? Mas o próprio Senhor Jesus, ele é onisciente, ele é conhecedor, ele sabe de todas as coisas. E o Felipe, o Jesus estava testando ele, mas o Senhor sabia que ali, porque ele sabia que ali naquela multidão tinha um jovem, um rapaz, que tinha levado o quê? 5 pães e 2 peixinhos. É tão importante, meus irmãos, nesse mundo tão turbulento, tão difícil que nós vivemos, obrigado meu querido, onde nós vemos pessoas que estão preparadas diante de uma necessidade em que nós vivemos. Hoje em dia, grande multidão, às vezes está à procura de uma palavra de salvação, uma palavra de apoio, uma palavra de alento, uma palavra de encorajamento, e é necessário que nós estejamos preparados para que nós possamos fazer a obra de Deus. Nós nunca podemos ficar desapercebidos, nós nunca podemos ter nada a levar alguém que carece de uma palavra. Quantas pessoas hoje, nesse mundo tão turbulento, nesse mundo caótico, nesse mundo de sofrimento, nesse mundo de aflição, estão passando por dificuldades. Os irmãos têm visto as reportagens, quantos jovens no mundo das drogas. Ali na cidade de São Paulo, as autoridades, as entidades, não se como tomar uma providência ali naquela Cracolândia que tem no estado de São Paulo. Por quê? O que é isso? São jovens indo a cada dia marchando para um mundo de pecado, um mundo de vício, um mundo de prostituição, um mundo de pecado. E a Bíblia nos diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 40, a Bíblia diz: salvai-vos desta geração perversa. O modo aqui, o verbo aqui, ele está no modo imperativo. Ele diz: salvai-vos desta geração perversa. Para que nós possamos salvar essas pessoas das garras de Satanás, é necessário e é importante que nós estejamos preparados. Porque muitas das vezes você está no meio de uma multidão, você está junto é uma coisa. É importante que nós estejamos do lado daqueles que precisam, né? Muitas das vezes eu estou no meio de uma multidão e muitas das vezes não há tempo de eu socorrer aquela pessoa que está do meu lado. Mas agora quando você está do lado, quando você tem algo para oferecer, você vai ver algo que a mão de Deus, a operação do Espírito Santo, ela vai agir. Ela vai agir. Então nesse texto sagrado que nós vemos, ali no meio daquela multidão, tinha um rapaz que saiu da sua casa, mas ele foi preparado. Ele não saiu despreparado da sua casa. Hoje é tão importante, quando nós nos vistamos das armas, da armadura de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Efésios, capítulo número 6, versículo número 10, ali ele discorre das armaduras de Deus. É tão importante quando nós nos revestimos da armadura de Deus. Quando a Bíblia nos diz revestivos de toda a armadura, a Bíblia está dizendo que nós temos que nos vestir de outra vestimenta. Então é necessário que nós estejamos preparados. É necessário que nós estejamos o quê? Prontos, que nós estejamos alertas, que nós estejamos o quê? Vigilantes. A Bíblia diz que nós devemos ser sóbrios e vigilantes. Então nós vemos nesse texto sagrado que um jovem, ele saiu da sua casa preparado, porque ele não sabia o que ia acontecer. Mas como o Senhor Jesus, ele é onisciente, ele é conhecedor, ele sabe de todas as coisas, ele sabia que no meio daquela multidão tinha um jovem que tinha levado algo para aquela multidão. E Deus opera, irmãos, quando o que nós temos em mãos. Deus nunca faz o milagre sozinho. Aquilo que nós temos em mão, Ele vai usar para operar no milagre. E a fé é um ingrediente indispensável para acontecer o milagre. Porque a Bíblia diz, eu disse e repito, o escritor aos Hebreus, no capítulo número 6, capítulo 11, melhor dizendo, versículo 6, ele diz assim: ora, que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro,
creia que Ele existe. E segundo, que é abençoador, ou seja, galardoador daqueles que o buscam. Então é necessário que nós tenhamos fé, E nós vemos hoje sobre a necessidade, nós temos jovens, que nós temos uma igreja instruída na palavra de Deus, para que nós possamos levar uma palavra de apoio, uma palavra de alento, uma palavra de salvação. Quantos nesse mundo carecendo de uma palavra de salvação, carecendo do amor de Deus, carecendo de uma ajuda, mas é necessário. Eu sempre digo, às vezes na escola dominical, que você nunca deve ir para a batalha despreparado. Você sempre deve ir para a batalha preparado, vestido com as armaduras que a palavra de Deus discorre para que nós possamos usar. Mas isso aqui é para ser usado, é para nós buscarmos, para nós sermos usados na palavra de Deus. É necessário que nós estejamos preparados a cada dia para que nós possamos levar a palavra de Deus. Que muitas das vezes nós somos abordados por pessoas que carecem de uma palavra, que carecem de um alento, que carecem de um carinho, que carecem de um aperto de mão. E é necessário que nós tenhamos pessoas preparadas para levar a palavra de Deus. E nós vemos aqui que nesse texto sagrado que lemos, esse jovem, ele saiu, por quê? Estava junto acompanhando a multidão, mas ele não foi despreparado. Ele saiu com alguma coisa levando em mãos. E o Senhor Jesus sabia, como ele era onisciente, que sabia que no meio daquela multidão tinha algo para ser realizado. E o Senhor operou um milagre maravilhoso ali, que foi o milagre da multiplicação dos pães e o milagre da multiplicação dos peixes. Hoje, quantos jovens hoje, nessa cultura hoje que nós vivemos, quantos jovens fazendo faculdades, quantos jovens cursando aí, já cursou faculdade, outros estão fazendo o seu pós-graduado, pós-graduação, o seu mestrado, procurando a cada dia se especializar. O que é isso aí? É a necessidade, porque o mercado que nós vivemos, o mundo que nós vivemos, exige isso dos jovens, não só dos jovens, de nós. Exige, então, a necessidade que nós estejamos preparados. Para a nossa vida material, nós temos que estar preparados. Para a vida espiritual, não é diferente. Ou seja, temos que estar preparados a cada dia. Temos que estar preparados para que nós possamos vencer as barreiras, vencer as dificuldades, vencer os intempéries. E é necessário que nós possamos estar preparados. Então nós vemos que um jovem preparado diante de uma necessidade. É tão importante, meus irmãos, quando nós somos abordados, pessoas não veem. Hoje nós vimos aqui o testemunho do irmão Jaime. Logo de manhã, saindo para o seu trabalho, ele foi abordado por 2 rapazes, né, irmão Jaime? Foi abordado. Quando o jovem relatou a ele que era um assalto, mas o que o irmão Jaime disse? O irmão Jaime levou uma palavra de salvação a ele. Levou uma palavra de salvação. Aqui eles ficaram temerosos. Então é importante, irmãos, que nós estejamos preparados, porque nós não sabemos das circunstâncias, das adversidades. Porque o apóstolo, ou o escritor aos Hebreus, melhor dizendo, ele disse que nós estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas, e nós temos que estar preparados. E o próprio escritor aos Hebreus ainda, lá em Hebreus capítulo 2, versículo número 3, não me falha a memória, ele diz assim: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começou a ser confirmada pelo Senhor, a ser anunciada pelo Senhor, e depois foi confirmada pelos que a ouviram. Então é necessário que nós estejamos preparados para levar essa palavra. Nós nunca podemos sairmos despreparados para o campo de batalha, nós nunca podemos estar despreparados, sempre que temos que estar preparados, sempre temos que estar vigilantes, sóbrios. Por quê? Tantas pessoas, a Bíblia diz que nós somos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Então é necessário que nós estejamos preparados, porque se nós não estivermos preparados, certamente nós seremos sucumbidos pelas adversidades desta vida. Então é muito importante, meus queridos e amados irmãos, que a cada dia o Espírito Santo de Deus nos incomode, nos encoraja, que nós possamos nos revestir da armadura de Deus, para que possamos levar a palavra de Deus. Eu sempre dito que missões é feita com os pés daqueles que vão. Missões também é feita dos joelhos daqueles que oram. E missões também são feitas com as mãos daquele que contribui. Mas para isso eu tenho que estar preparado. Quantas pessoas precisando de uma palavra de salvação? Quantas pessoas precisando de uma palavra de salvação? Quantas tragédias, quantas circunstâncias têm acontecido nos últimos dias? Eu vi tanto recentemente a reportagem que se falou quase praticamente durante a semana,
foi aquele desabamento dos prédios no estado do Rio de Janeiro, na capital do Rio de Janeiro. Os irmãos perceberam a reportagem, os seus irmãos tiveram a oportunidade de ver, com um jovem ali, um jovem tão preocupado com o seu colega de trabalho, que ele ficou preso no elevador, ainda por celular, ele conseguiu comunicar com o seu companheiro de trabalho, e as equipes de resgate conseguiu chegar ao seu companheiro para que ele fosse salvo. Quando ele se foi salvo, o primeiro que foi salvo, ficou sabendo que o colega de trabalho tinha sido resgatado, ele caiu em prantos. Por quê? Ele viu a necessidade do seu amigo ser salvo. Ele viu a necessidade do seu amigo sair daqueles escombros. Então é necessário, meus queridos e amados, que nós a cada dia estejamos preparados, preocupados com vidas humanas. Porque o Senhor Jesus, quando Ele morreu na cruz do Calvário, foi para salvar a todos, uma humanidade. E a Bíblia diz lá em João 3,16 que, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, diante dessas adversidades, nós temos que levar a palavra do Senhor avante. Que vidas sejam resgatadas, que vidas sejam libertas da escravidão do pecado. Quantas vidas oprimidas nós temos visto no dia de hoje. Se os irmãos andarem pelas ruas da cidade, pelo centro da nossa cidade, pelo nosso bairro, até mesmo da nossa vizinhança, quantas pessoas nós vimos carente, necessitada de uma palavra de salvação. O que nós temos visto? A necessidade de alguém. Então nós não podemos ficar inertes, porque quando o Senhor Jesus nos chamou, Ele deu a incumbência de ide, pregai o Evangelho a toda a criatura. E quando o Senhor Jesus nos deu a grande comissão, quando o Senhor Jesus ascendeu aos céus, Ele deu a grande comissão aos seus discípulos. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se a gente fizer uma exegese bíblica do texto sagrado, a gente vai ver que o verbo está no modo imperativo. Ide. O verbo aqui não é uma opção. Se você puder ir, você vá. Não. O verbo aqui está no modo imperativo. É uma ordenança para mim, para nós levarmos a palavra de Deus avante. Então, por isso, há necessidade que nós possamos estar preparados. Se nós não tivermos preparados, nós não vencemos as lutas, as dificuldades e os embates. E nesse texto sagrado que nós lemos, nós vemos aqui que um jovem, um rapaz, ele estava preparado diante de uma grande necessidade. E quantas vidas ali foram que alimentadas através do milagre que Jesus realizou ali, né? Mas porque alguém levou algo da sua casa preparado, e através daquilo ali o Senhor Jesus operou um grande milagre. E o texto sagrado diz, os irmãos acompanharam e fizeram uma exegese bíblica desse texto, o próprio Senhor Jesus aqui no versículo de número 12, e quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Nós não podemos desperdiçar as bênçãos que o Senhor nos dá, porque quando nós somos abençoados por Deus, a bênção que o Senhor Jesus nos dá é para nós abençoarmos os nossos irmãos também, é para abençoar os que estão à nossa volta, porque o Senhor Jesus lhe disse, recolhei tudo que sobrou. Então nós vemos aqui, irmão, é tão importante que nós desperdicemos nada, que nós aproveitemos, que nós deixemos o quê? Aproveitamos o quê? Aproveitemos o nosso tempo, dedicamos o nosso tempo para a obra do Senhor, que nós possamos fazer algo em prol do reino de Deus aqui na terra. No trimestre passado da Escola Bíblica Dominical, nós estudamos uma lição bastante maravilhosa. Durante 3 meses, nós estudamos sobre o reino de Deus aqui na terra. E ali, durante aquelas 3 lições daquele trimestre, nós pudemos aprender como nós podemos expandir o reino de Deus na face da terra. Mas é uma necessidade muito grande de nós. Nós temos que estar preparados para nós possamos expandir o reino de Deus. Nós nunca podemos ficar despreparados. Sempre que temos que ver a necessidade daqueles que precisam de algo. E a Bíblia nos diz, o próprio Evangelho de João, lá em 1 de João, capítulo de número 2, versículo de número 14. Nós vamos ler com o texto desse para nós aqui. Primeira Epístola de João, capítulo 2, o versículo de número 13 e o versículo de número 14. Diz assim a palavra de Deus: Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai.
eu vos escrevi paz, porque já conhecestes aquele que é, desde o princípio. Eu vos escrevi jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Então é tão maravilhoso que a palavra de Deus habite em nós. Quando nós lemos esta palavra, esse texto aqui, nós vemos o quê? Que nós devemos o quê? Estar preparado, primeiro, para nós vencermos o maligno. E nós vencemos a tentação com o quê? Com a palavra de Deus. O Senhor Jesus, quando foi tentado no deserto, ele venceu a tentação em duas maneiras. Primeiro, com oração. Segundo, com a palavra de Deus. É necessário que nós tenhamos a palavra de Deus na nossa vida. E a Bíblia diz aqui: eu vos escrevi paz, porque já conhecestes aquele que é, desde o princípio. Agora dizendo para os jovens: eu vos escrevi jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e vós já vencestes o maligno. Então nós temos que estar o quê? Preparado. Para nós vencermos o maligno, nós temos que discorrer das armaduras que o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo escreveu lá em Efésios. Nós possamos nos revestir da armadura de Deus. O que é isso? Isso soa aos nossos ouvidos a necessidade de nós estarmos preparados, a necessidade de nós nos prepararmos a cada dia, porque a volta do Senhor está iminente, a vinda do Senhor está iminente. Então é necessário que nós estejamos preparados. Hoje nós vivemos em uma sociedade que a ciência ela tem se multiplicado muito. Quantos jovens hoje têm cursado a sua faculdade? Isso é muito bom, é louvável, né? É necessário que nós nos estudemos, mas que nós nunca venhamos abrir mão do ensino da palavra de Deus. Porque somente com o ensino da palavra de Deus é que nós vencemos o maligno. É com o ensino da palavra de Deus, é com a meditação da palavra de Deus que nós vencemos as ofertas que muitas das vezes vêm oferecidas a nós. Então nós temos o que? Ser forte. Com o quê? Com a palavra de Deus, para nós vencermos as dificuldades dos embates. Se nós não tivermos preparados, nós nos tornemos presa fácil das armaduras, das artimanhas, das astutas ciladas do diabo. É necessário que nós estejamos preparados, que nós não venhamos a cair no esquecimento de nós deixarmos da meditação da palavra de Deus, do ensino da palavra de Deus, da oração, da comunhão, da meditação, que cada um de nós possamos a cada dia buscar mais intimidade com Deus. É tão maravilhoso quando nós buscamos a intimidade da palavra de Deus. Os irmãos que têm participado desse trimestre da Escola Bíblica Dominical, que esse trimestre, o primeiro trimestre de 2012, nós estamos estudando sobre a verdadeira prosperidade. E nós vemos que a verdadeira prosperidade é nós mantermos uma comunhão íntima com o Senhor Jesus Cristo. É isso que nós devemos ter, a nossa prosperidade primeiro, no ensino, na meditação da palavra de Deus. Assim, aí nós cumprimos o que a palavra de Deus nos diz. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi jovens porque sois fortes. Fortes como? Mediante o ensino da palavra de Deus, estudo, meditação da palavra de Deus. Nós possamos dizer como o salmista Davi, lá no Salmo de número 1, versículo de número 1, que nós tenhamos prazer de meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Isso é algo maravilhoso quando nós meditemos na palavra de Deus. É necessário, é importante que nós nos preocupemos muitas das vezes com o ensino secular. É bom, mas nunca podemos abrir mão da meditação da palavra de Deus. Somente assim nós temos uma igreja relevante, nós temos uma igreja atuante, nós temos uma igreja fervorosa, nós temos uma mocidade que realmente leva a palavra de Deus a esse mundo tão caótico e tão turbulento. Tão caótico e tão turbulento. Um certo jovem já comentou comigo que ele foi abordado na faculdade esses dias por um assunto que veio de afronta contra a pessoa dele, contra o cristianismo. Era necessário, meus irmãos, se ele não participasse da escola bíblica dominical, de ensino da palavra de Deus, da meditação da palavra de Deus, ele não levaria uma palavra àquele jovem que veio fazer uma abordagem contra ele. Uma afronta contra a palavra de Deus e contra a própria vida dele. Mas, ou seja, ele tinha uma palavra de alento, ele tinha uma palavra de esperança, ele teve uma palavra de conforto, ele teve uma palavra que o Senhor Jesus deu ao seu coração e ele ministrasse aquele jovem. Por isso que nós estejamos estar preparados.
numa multidão tão grande, nós temos que estar preparados com algo. Mas é necessário que nós levamos algo. Muitos de nós hoje queremos só receber. Queremos receber a bênção de Deus. É bom receber as bênçãos de Deus. Mas é necessário também que nós levemos algo para que as pessoas ouvem também a palavra de Deus. Que nós sejamos um canal de bênção para que vidas sejam libertas, que vidas sejam alcançadas, que vidas sejam renovadas pelo poder da palavra de Deus. Mas para isso, eu tenho que ter o quê? Estar preparado. Eu nunca posso estar despreparado. Porque sempre você vai ser abordado, sempre você vai ser questionado, sempre você vai ser inquirido de algo que vão te procurar. Mas é necessário que a cada dia, eu, você, nós, a igreja de Deus, possamos a cada dia ter o desejo de meditar na palavra de Deus, no ensino, na dedicação, de procurar buscar uma intimidade íntima com o Senhor, para que possamos a cada dia levar esta palavra de Deus. E o jovem saiu preparado do seu lar. Nós temos que nos alicerçar na palavra de Deus, para que possamos levar uma palavra de alegria, de conforto, de contentamento. O escritor, lá em Eclesiastes, Salomão disse em Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo 1: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias, e vou dizer, não tenho neles contentamento. Então é necessário que nós possamos lembrar, porque quando Salomão disse, lembra-te dos dias da tua mocidade, é porque muitos vezes tinham se esquecido da tua mocidade. O tempo passando muito rápido, nos preocupamos com as coisas do mundo, e deixamos de nos preocupar com a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz lá em Mateus, capítulo número 6, o versículo de número 33, o que a Bíblia diz? Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Com as demais coisas, é tudo aquilo que eu preciso, aquilo que eu careço, aquilo que eu necessito. Então é necessário primeiro que nós venhamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida, priorizarmos o reino de Deus. E Deus, irmãos, Ele não divide a sua glória, Ele não divide o seu reino com ninguém. Ou Ele está em primeiro lugar, ou Ele não está. Então é necessário que nós priorizemos o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Quando nós nos preocupemos com isso, nós seremos abençoados, porque o nosso Senhor Jesus, Ele nos garante a vitória. Ele nos garante que seremos abençoados, porque a própria palavra nos diz. Mas é necessário que eu nos revista da armadura de Deus, é necessário que eu estude a palavra de Deus, é necessário que eu tenha cada dia esse desejo, essa ansiedade. O próprio salmista Davi, no Salmo de número 42, ele diz, como o cervo brama pelas correntes de água, a minha alma está anelante pelo Deus vivo. Não é? Então é necessário que nós tenhamos sede de ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz em Romanos, o apóstolo Paulo escrevendo em Romanos, no capítulo de número 14, versículo 17, ele diz assim, de sorte que a fé ela vem pelo ouvir. E ouvir do quê? Ouvir da palavra de Deus. Então é necessário que eu leve a cada dia avante a palavra de Deus. Jovem, que você não se intimide, que você sempre exerça essa filosofia de levar a palavra de Deus avante, para que nós possamos a cada dia ser a incumbência que o Senhor Jesus nos deixou. Ide por todo mundo, levai o evangelho a toda criatura. Então é necessário que nós então possamos a cada dia nos intimidar, possamos a cada dia levar a palavra de Deus, que nós possamos estar preparados, meus irmãos. Nós nunca podemos, os irmãos não se esqueçam, nós não podemos estar despreparados para que possamos fazer algo em prol do reino de Deus. Que o Espírito Santo de Deus nos inquiete, que o Espírito Santo de Deus nos incomode, que a cada dia você busca, a cada dia ter uma intimidade íntima com o Senhor, que você a cada dia, neste ano de 2012, você procura fazer um propósito de ganhar uma alma para o reino de Deus, evangelizar alguém, evangelizar uma vida, mas é necessário que você tenha algo para levar a esta pessoa, que você tenha algo para levar aquele que necessita de uma palavra de alento, de uma palavra de salvação, muitas das vezes de um abraço. Essas pessoas necessitam. Hoje, muitas das vezes, nós vivemos numa sociedade que ela está assim enclausurada. As pessoas a cada dia vivem se fechando nas suas redomas, ficam fechando nos seus apartamentos, procura se distanciar. Então é necessário que nós estudemos a palavra de Deus e que nós possamos resgatar essas vidas
que estão presas nas artimanhas de Satanás. Quantas vidas hoje, eu estava vendo uma estatística esses dias, quantos jovens sofrendo de depressão, quantas pessoas sofrendo dessa doença, os especialistas, os cientistas, tendo essa doença como uma doença deste século. Mas o que é isso? É pessoas se afastando do convívio familiar, se afastando do convívio social, buscando ter a sua vida separada, entendeu? Mas é necessário que eu me prepare na palavra de Deus, no ensino, na meditação, para que possamos resgatar vidas que estão oprimidas pelas garras de Satanás. Então, meus irmãos, que nós possamos estar preparados, que a cada dia os jovens, os irmãos, que nós possamos a cada dia estar com esse objetivo de levar a palavra de Deus avante, que nós nunca venhamos nos esquecer desse mandamento, que a Bíblia diz: amai o Senhor sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então é necessário que nós exerçamos o amor. E quando a Bíblia diz assim, amai-vos uns aos outros, é um mandamento e não uma opção. Amar é um mandamento que o Senhor Jesus nos deixou e não uma opção. Ele não está dizendo para nós, se você puder amar, você ame. Não, ela tem que soar aos nossos ouvidos o que? É um mandamento, eu devo amar. Se eu amo, eu resgato as pessoas da garra de Satanás, eu levo uma palavra de esperança, eu levo uma palavra de encorajamento, eu levo uma palavra de salvação. Então é necessário, meus irmãos, que nós a cada dia, que o Espírito Santo de Deus nos incomode, que o Espírito Santo de Deus nos ajuda, que o Espírito Santo de Deus nos a cada dia venha nos fazer lembrar que nós possamos fazer a obra de Deus. Que neste ano de 2012, a nossa mocidade, aqui de Vila Morangueira, que nós possamos exercer o nosso evangelismo juntamente com toda a igreja, para que possamos exercer essa função, para que vidas sejam salvas, que jovens venham ao conhecimento da palavra de Deus. Eu fiquei tão contente essa semana, meus irmãos, quando nós participamos de uma reunião aqui da diretoria dos jovens, eu louvei a Deus, porque tantos projetos, coisas que a diretoria nos colocou para que possamos fazer este ano, os irmãos orem em favor da nossa diretoria, aqueles que estão trabalhando este ano, que toda a igreja ore, para que isso aí seja a vontade de Deus para a nossa igreja, e que vidas e que jovens sejam impactados pelo poder da palavra de Deus e venham fazer parte dessa grande família. É a família de Deus, aquela família que vai morar nos céus. Então é necessário, meus queridos e amados irmãos, que nós a cada dia, que essa palavra, que cada dia venha soar nos nossos ouvidos, levar a palavra de Deus avante, que nós não ficar no estado de inércia, inertes, parados, mas que nós possamos o que? A cada dia prosseguir. O próprio profeta Oséias nos disse lá em Oséias 6, capítulo 6, versículo de número 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É tão maravilhoso quando nós partimos desse propósito, de prosseguir em conhecer ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É maravilhoso quando nós nos colocamos isso no nosso coração, como propósito, como vias, de cada dia nós possamos pôr em prática. Que muitas das coisas é para nós fazer e nós deixamos de lado. Nos ocupemos com muitas coisas, meus irmãos. Mas está dizendo que eu não tenho que me preocupar com certas coisas. Nós devemos nos preocupar, mas não priorizar as outras coisas no lugar do reino de Deus. É importante que nós priorizamos o reino de Deus e depois a nossa vida secular. Nós temos que dedicar um tempo para fazer algo em prol do reino de Deus. Que a nossa juventude, que os nossos adolescentes, que os nossos jovens, que a igreja do Senhor seja cada dia uma igreja relevante para essa sociedade, para este bairro, e que nós possamos a cada dia levar a palavra de Deus avante. Meu irmão, o que eu digo para você é isso: se você tiver sempre a oportunidade de levar a palavra de Deus, não se encovarde, não se intimide, que o Senhor Jesus vai colocar no teu coração uma palavra de amor, uma palavra de apoio, uma palavra de orientação àqueles. Jeremias, na sua tenra idade, foi chamado como profeta, mas ele disse: Senhor, eu não sei falar porque sou uma criança. Mas o Senhor Jesus disse: não temas, Jeremias, eu sou contigo. Eu colocarei as palavras na tua boca e você irá transmitir aquilo que o Senhor vai colocar para você. Então é necessário, meus irmãos, que nós estejamos preparados, que sempre nós podemos levar algo a essa sociedade, que nós possamos sempre levar algo de maravilha. Que algo nós devemos levar? A santa e bendita palavra de Deus, para que o Senhor Jesus a cada dia nos ajude, que o Senhor a cada dia nos encoraja, que o Senhor a cada dia venha nos abençoar poderosamente, e que nós possamos a cada dia levar uma palavra de salvação, uma palavra de apoio, uma palavra de alento àqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. E a minha oração é essa, meus irmãos, que eu sempre oro,
para que o Senhor Jesus levanta jovens, levanta adolescentes, levanta irmãos, levanta irmãs, cheias do poder do Espírito Santo, para que nós possamos levar a palavra de Deus avante. Mas é necessário que eu, que você, que nós estejamos preparados para levar a palavra de Deus. Mas isso é necessário que eu medite no ensino da palavra de Deus, através da oração, da consagração, do jejum, da meditação, que nós possamos a cada dia, meus irmãos, ter isso em alvo, ter isso em mente, possamos a cada dia, para que nós possamos ter o quê? Uma juventude forte, uma juventude fervorosa, uma juventude que tenha algo para levar a esse mundo. Juventude que tenha o quê? Uma igreja que tenha, que nós ao sairmos aqui do campo, dos nossos atos, nós tenhamos aqui um mundo para levar a palavra. Eu sempre disse, o lugar onde tem menos fazer serviço é aqui dentro da igreja. Mas nós temos um mundo aí fora para levar a palavra de Deus. Nós temos uma cidade, nós temos o nosso bairro, nós temos a nossa vizinhança, nós temos nossos parentes, nós temos os nossos amigos de trabalho, nós temos pessoas que estão tão de perto nos rodeamos. E às vezes preocupamos o que nós vamos fazer aqui dentro da igreja. Mas que o Espírito Santo de Deus nos incomode, nos encoraja, e que nós nos revistamos da poderosa palavra de Deus, e que nós possamos levar esta palavra. Eu agradeço a oportunidade, peço a oração da igreja ao meu favor, para que nós possamos nunca perder esse alvo, que nós nunca podemos perder esse objetivo, que é de levar a palavra de Deus. Sempre rogo a oração dos irmãos, ore em nosso favor, para que nós possamos estar preparados, que nós possamos estar o quê? Sempre vigilantes, sempre atentos, para que possamos fazer algo em prol do reino de Deus, para que nós não possamos nos ficarmos quietos, né? Mas que possamos, meus queridos e amados irmãos, a cada dia fazer algo para que o reino de Deus cresça na face da terra. Eu passo a palavra ao dirigente do culto, estará fazendo um convite, e para que Deus abençoe cada um de nós. Que bom que você veio aqui nesta noite ouvir a palavra de Deus. Que bom que você veio aqui nesta noite adorar ao Senhor. Que bom que você veio aqui. E que o Senhor Jesus a cada dia abençoe a tua vida, meu querido e amado irmão, para que você esteja preparado, que você a cada dia esteja com a palavra de Deus no seu coração e nos seus lábios para levar aqueles que precisam da palavra de Deus. Eu agradeço a oportunidade e que Deus abençoe a todos os nossos queridos e amados irmãos. Você pode glorificar ao Senhor pela palavra dessa noite? Amém. Convido a igreja a se pôr em pé. Quero fazer um convite aqui, como líder da mocidade, e pela mensagem que nos foi pregada nessa noite, para que todos os jovens que estão aqui no templo venham até aqui à frente. A igreja vai estar orando por toda a nossa mocidade. Aqueles que cantam no grupo Oásis, os que não cantam. Você que é um jovem aqui da igreja de Vila Morangueira, venha até aqui à frente. A igreja estará orando por nós. Pode vir. Eu também sou um jovem, também careço da oração dos irmãos. Esse ano será um ano diferente para a nossa mocidade. Vocês querem, meus irmãos? Amém. Nós vamos ver aqui jovens batizados com o Espírito Santo, jovens preparados para pregar a palavra, aonde quer que seja, não é? Vamos juntar mais todos os jovens, ficar pertinho, todos nós. Feche os olhos, igreja. Erga suas mãos aqui para frente, direcione elas. Faça uma oração intercessória por essa mocidade, para que o ano de 2012 para essa mocidade seja diferente. Quero convidar aqui a irmã Divaneide, a irmã Joyce também, que fazem parte da nossa diretoria, irmão Magno, para estar aqui também à frente. Nós vamos orar agora, e Deus vai renovar, talvez que você, jovem, que achou que não estava mais preparado, que você não vai mais conseguir, mas esse ano Deus vai fazer uma grande obra na vida dos nossos jovens. Feche os olhos, oremos. Senhor meu Deus, meu Pai, nessa noite nós estamos aqui, Senhor, para pedir a Tua graça, a Tua virtude sobre nós, e como nós ouvimos, Senhor, faça-nos de nós uma mocidade, uma juventude preparada para aquilo que o Senhor tem para nós. Faça-nos, Senhor, uma mocidade, uma juventude, que se levante na ousadia do Teu Espírito Santo, pela mensagem que nos foi pregada nessa noite, porque o Senhor é o Deus de verdade, a Tua palavra não volta vazia, e eu sei que o Senhor tem um grande propósito para cada um desses jovens, para a diretoria, para a liderança, para o grupo Oásis, para aqueles que estarão na recepção neste ano, aqueles que estarão cantando, discipulando, ensinando. Eu não sei como, Senhor, mas eu sei que Tu tens uma grande obra para esta juventude, e nós clamamos agora, meu Pai, que o céu se abra com grande derramar de unção e de poder sobre este
desses jovens, que a tua verdade esteja nesses corações e que os nossos jovens possam fazer a diferença onde quer que eles estejam, que eles possam testemunhar da tua verdade e que daqui de Vila Morangueira um grande avivamento para a cidade de Maringá se levante, que desses jovens uma grande obra se levante. Talvez, meu Pai, como Neemias, estamos vendo os muros derribados, mas o Senhor há de edificar para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Você crê que a mocidade de Vila Morangueira vai crescer o nome de Jesus em Maringá? Amém. Os jovens podem tomar o seu assento. Antes dos jovens chegarem até lá, logo após o término do culto, queria convidar todos os jovens para uma rápida palavra aqui à nossa direita. Aqui é bem breve, 5 minutos já está todo mundo dispensado. Passo para o presbítero irmão Jonathan a palavra. Aleluia, que Deus abençoe o nosso irmão diácono, irmão Gerson, por essa palavra vinda da parte de Deus para as nossas vidas nessa noite. Irmãos, Deus abençoe os irmãos. Lembrando os irmãos que amanhã a partir das 9 horas nós temos a escola bíblica dominical e amanhã nós trataremos um assunto importante, irmãos. Nós vamos estudar sobre que algumas promessas são para Israel, algumas promessas são para a igreja, né? A gente vê que alguns pregadores chegam nessas igrejas aí que estão reformando, construindo, e já vai dizendo assim: olha, a glória dessa casa vai ser maior do que a da primeira, né? Usando, irmãos, umas promessas que foram usadas no Antigo Testamento. Mas será que aquilo ali é para aquela obra? Será que aquilo ali é para a igreja de hoje em dia? Então nós vamos estar estudando as promessas que foram para o povo do Antigo Testamento, as promessas que cabem à igreja. Então eu te convido a vir estar conosco estudando a palavra de Deus. Nós temos professores capacitados para instruir os irmãos, para que os irmãos possam crescer em sabedoria na presença do nosso Deus. Lembrando também que amanhã a partir das 14 horas teremos a gincana ali no parque Alfredo Niffler. Nome difícil de falar, né, irmãos? Vai ser a partir das 14 horas, nós convidamos a todos, principalmente a mocidade, né, para estar se preparando, né, para estar lá juntamente conosco amanhã, a partir das 14 horas. Lembrando também do culto, a partir das 19 horas, nós estaremos aqui juntamente louvando a Deus num grandioso culto, crendo que o Senhor estará presente, né? Como eu disse semana passada, é tão bom, irmãos, nós termos a esperança de que Deus vai estar no nosso meio, né? Então isso nos motiva a nós virmos para o culto amanhã. Amém, irmãos? Vamos nos colocar em pés, lembrando mais uma vez que o nosso pastor Lázaro está na sede, por ocasião do aniversário do pastor Robson Brito, e o nosso evangelista irmão João Carlos está trabalhando nessa noite. Que os irmãos estejam orando pelo nosso pastor, pelo nosso irmão evangelista, pelos obreiros, né? Pelos líderes. Lembrando também que quarta-feira, meus irmãos, nós teremos uma grande reunião. Você que lidera, você que é o segundo de uma liderança de grupo de mocidade, das irmãs, né? Você que Deus colocou um trabalho na sua mão este ano, ou você que canta, você que prega, tem vontade de cantar, tem vontade de pregar, enfim, irmãos, a todos. Bom é que se toda a igreja viesse, irmãos, toda a igreja está convidada a vir. Você venha, que na quarta-feira, a partir das 20 horas, nós teremos aqui uma grande reunião com todos os irmãos. Amém, irmãos? Quero convidar o evangelista irmão Antônio, que vai estar orando e nos despedindo nessa noite. Senhor Deus e nosso Pai, te louvamos, Senhor, por tudo, Pai. Por essa noite gloriosa que mais uma vez adoramos o Senhor, na beleza da sua santidade aqui no templo. E agora, Pai amado, quando vamos retornar para os nossos lares, Senhor, continua com a nossa vida, abençoa a família dos teus filhos, Pai. Livra, Deus, de todo o perigo, livra, Senhor, de todos os males, dá-nos uma noite de vitória, na tua presença é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus e o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco, hoje e sempre. Dizemos amém. Saudamos e vamos na paz do Senhor, sem pressa. Glória a Deus.
Atenção, os jovens aqui. 2 palitos, gente.